Comunicações. Se quiser mais uma comunicação, mais uma comunicação para cada um dos microfones. Quem quiser realizar e registrar os seus votos, todos eles serão aceitos. E depois passaremos para o próximo estágio do processo de votação, tá certo? Deputado Gilmar, comunicação, presidente. Mais uma comunicação, depois passarei, quem quiser, mais uma comunicação aqui. Depois não darei mais comunicações. Senhor presidente, senhores deputados, eu estava aí no gabinete, estava ouvindo aqui a discussão acalorada aqui embaixo, quando eu vi aqui o meu colega Altair sendo aqui acusado até de criminoso, né? Eu queria só dizer à nobre deputada trans Érica Malunguinho que a ideia de fazer a supressão no parágrafo 1º do artigo 2º é minha. Foi eu que pedi para isso apenas para que tirasse esse parágrafo, que, no meu entender, não condiz com o caput do projeto, que diz que é proteger as mulheres. Esse é o entendimento. E quero dizer para a senhora que isso não é homofobia, não é transfobia, e muito menos preconceito. Isso é conceito. Conceito. Isso é conceito desse deputado. Não é pré. Tenho a certeza disso. E todas as vezes que eu entender que eu tenho que agir de acordo com o meu conceito, nós vamos agir. Declarar mais uma vez, não sou homofóbico, não sou transfóbico, não sou nada disso que a senhora ou algumas pessoas dizem. Isso é um pensamento da Vossa Excelência que nós respeitamos. Agora só não pode obrigar eu a aceitar a sua ideologia. Eu tenho o meu conceito, a senhora tem a da senhora. Então nós vamos continuar aqui votando sempre de acordo com o conceito que nós temos. Vamos respeitar o seu, mas gostaríamos que fosse respeitado e não fosse ofendido aqui deputados dessa forma, chamando de criminoso, simplesmente porque o deputado tem um conceito de vida, coisa que a senhora também tem e nós respeitamos. É isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, a deputada professora Bebel. Eu quero votar, senhor presidente, contrário ao item 3. Item 3, está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Eu quero fazer uma comunicação. Mais uma comunicação, e depois encerrei as comunicações. Vamos à votação do próximo projeto. Deputada em primeiro lugar, senhor presidente, tem sido recorrente aqui a referência que é feita à deputada Érica Malunguinho. Eu não sei por quê. Eu não sei o que acontece. Não vamos jogar a sujeira para baixo do tapete, porque não é verdade. É uma coisa impressionante. Todo mundo se referiu agora a ela, a deputada trans, ela sabe que ela é trans. E é um orgulho para a Assembleia Legislativa de São Paulo eleger a primeira mulher trans desse país. É um orgulho. E ela exige respeito. Vocês, dizer que não é homofóbico não é verdade. Desculpe-me. Desculpe-me, eu não quero alongar essa polêmica. Mas está nas entrelinhas. Aqui ninguém é bobo. Né? Nós temos o mínimo que Deus nos deu foi inteligência. Então, a gente absorve isso. Deputado Gilmar, eu respeito Vossa Excelência, não estou aqui querendo ofender ninguém, mas a deputada Érica não pode ser constantemente ofendida como ela vem sendo. Ela não pode. Nós não podemos tratar a deputada Érica... Eu estou falando... Eu gostaria muito que Vossa Excelência respeitasse, como respeitei todo mundo que falou aqui, concordando ou não com as posições. E o que a deputada Mônica disse é o seguinte: homofobia é crime, virou crime, se tornou crime pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sugiro que nós respeitemos a deputada Érica aqui. Porque de todos os deputados e deputadas desta casa, ela que tem sofrido maior agressividade nas narrativas de cada um de vocês. Então, vamos reduzir essa agressividade, porque senão, aqui daqui a pouco, ao invés de ir para a comissão de ética, a gente vai para a representação fazer inquérito, abrir inquérito. Porque é isso que nos resta. Então, vamos voltar aqui ao bom senso. Para concluir, deputada... Vamos voltar aqui à nossa civilidade, que é o mínimo que nós pedimos, é uma relação de civilidade e de respeito. Respeito com todos nós, entre todos e todas, mas, sobretudo, com a deputada Érica Malunguinho. Porque todas as vezes que nós sentimos que ela for ofendida, nós vamos ocupar essa tribuna e vamos defendê-la. E para concluir meu voto, votar contrário ao item 3. Está registrado o item 3. Não, senhor presidente. Deputado... Fazer uma correção, na verdade, é declarar voto da bancada do PT contra o item 3. Perfeito. Está registrado, Vossa Excelência. Item número 2. Senhora presidente,
Eu queria registrar voto contra o item 3. Está E registrado. dizer que isso não é uma questão de ideologia. Está registrado só a declaração de voto. Deputada Marina. Excelente, presidente. Deputada PCdoB, Lecido voto Brown. contrário ao item 3. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Item número 2. Discussão e votação do projeto de lei 235 de 2001. Em anexo com o projeto de lei 454 de 2015. Nós temos oradores inscritos. Eu só queria lembrar os senhores que para conseguir cumprir o acordo que nós temos no Colégio de Líderes dos processos de votação, todos os oradores vão precisar se ater à matéria do tema, tá certo? Hoje eu vou ser muito rígido, porque senão nós não vamos conseguir cumprir, até diante do acalorado do processo de discussão, nós vamos fugir completamente das nossas discussões. Então, já lembro os oradores que estão inscritos que, se não cumprirem estritamente ao tema, eu vou cortar, inclusive, a palavra. Tá? Para falar a favor, ou melhor, contra, desculpa, a deputada Márcia Lia, abre mão. Deputado Paulo Fiorilo, ausente. Deputado Douglas Garcia. Só lembrando que o tema que nós estamos discutindo se trata a educação, presidente. ou melhor, a instituir o currículo na rede pública de ensino oficial da disciplina de educação ambiental. Deputado Só para tirar uma dúvida. Gil. Isso é o que o regimento prevê. Sim. Não é nem uma questão de ódio, é só uma dúvida mesmo. Isso é o que o regimento prevê, que nas discussões nós nos atentemos ao tema. Sim. O senhor vai ter essa postura em todas as outras discussões somente hoje ou no decorrer da semana e nas próximas votações? Eu sempre fui muito tolerante com as discussões, que eu acho que a tribuna é um papel do parlamentar. Acho que o parlamentar, ele tem, que pese o regimento dizer isso, né, ele tem ter liberdade sobre o decorrimento do tema. Agora, hoje, nós estamos vendo que o processo de discussão, se não, a gente não cobrar a atenção ao tema, nós corremos um risco muito sério de não conseguir votar mais nenhum dos projetos que nós acordamos no Colégio de Líderes, por conta do discurso acalorado de ambos os lados. Não estou aqui colocando nem para um lado nem para o outro quem está certo ou quem está errado, né? Então, hoje vou ser muito mais rigoroso que o comum nesse sentido. Se as coisas começarem a andar bem, quem sabe posso começar a agir dessa maneira em todas as sessões. A sugestão que fica é que se cumpra o regimento e que Perfeito. se mantenha essa mesma postura em Perfeito. todas as outras votações. Deputado Douglas Garcia, lembrando o tema, inclui currículo na rede pública o ensino oficial da disciplina de educação ambiental. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Pode ficar tranquilo que eu vou me ater ao tema, vou falar especificamente sobre isso. Antes, porém, eu tenho uma dúvida, senhor presidente, quanto a esse projeto, pois eu vi aqui que é do deputado Wagner Lino, porém eu tinha visto algo relacionado ao... Deputado Douglas, só um minutinho, aqui está errado o tempo lá na... É 15 minutos, né? 15 minutos. 15 minutos de discussão, está errado o tempo. Não vou usar o tempo todo, apenas para tirar essa dúvida e também colocar o meu posicionamento contra esse projeto. Eu havia visto o nome do deputado Carlos César em algum tipo de requerimento nesse projeto? Só lembrando, deputado Douglas, preservando o tempo de Vossa Excelência, peço para que restitua os 15 minutos de Vossa Excelência, que, na verdade, vocês estão fazendo uma questão de ordem. Pois não? Esse projeto está em anexo, o 454 de 2015. Como ambos dizem num tema correlato, eles são anexos. O que nós temos que fazer? Nós temos que desanexar no plenário o processo. Na verdade, o que nós vamos votar é o projeto do deputado Carlos César, o 454 de 2015, e não o projeto 235 de 2001. Mas ele está anexo e no processo de votação você precisa fazer a preferência. Muito obrigado, senhor presidente, por dirimir a dúvida. Agora, falando especificamente do projeto, gostaria de me direcionar ao nobre deputado Carlos César quanto à criação, o projeto de lei que fala sobre a inclusão no currículo da rede pública de ensino oficial a disciplina de educação ambiental. Eu tenho a mais absoluta certeza, principalmente se tratando do deputado Carlos César, que é um deputado que eu muito respeito e que tem muitos posicionamentos que eu concordo aqui nessa casa, defendendo muitas bandeiras que a minha também, o mesmo posicionamento político, etc., com relação aos valores que eu possuo. Entretanto, nobre deputado, quanto à inclusão no currículo da rede pública oficial a disciplina de educação ambiental, muito me preocupa e eu direi o porquê. É claro que eu não sou contra a educação ambiental.
é ridículo dizer que um deputado estaria contra o ensino dessa questão do ambientalismo, né, de proteger o meio ambiente. Todos somos favoráveis à proteção do meio ambiente. Entretanto, infelizmente, o que nós vemos hoje não é uma proteção do meio ambiente, mas é a utilização dessa bandeira de forma muito exacerbada. O ambientalismo, ele passou a se tornar uma forma de militância ao ponto de tirar completamente do empreendedor, né, da iniciativa privada, o seu direito de poder empreender, né? Nós temos aí, muitas vezes, os ambientalistas xiitas, né, nós chamamos de ambientalistas xiitas, utilizando-se dessa pauta para poder simplesmente acabar com tudo aquilo que é empregado pela iniciativa privada no nosso Brasil. E quando nós falamos de educação ambiental, é pior ainda. Pior ainda, sabe por quê? Porque nós tivemos, por exemplo, recentemente, algo que acontece na Amazônia, não é apenas esse ano de 2019, em que Bolsonaro é presidente da República, mas todos os anos acontecem essas queimadas na Amazônia, mas de repente os ambientalistas lembraram de que a Amazônia está pegando fogo. Detalhe que nós tivemos uma alta nas queimas na Amazônia durante o governo Lula e não foi esse escândalo todo, né? Não foi esse escândalo todo que infelizmente eles estão fazendo hoje. E as escolas foram a principal trincheira, foram as principais trincheiras utilizadas por esses militantes ambientalistas no sentido de querer não só trazer uma mentira dizendo que essas queimadas elas vêm através do governo Bolsonaro, mas também para prejudicar a imagem do presidente da República. Então o que eu quero trazer esse aviso ao nobre deputado Carlos César, que eu tenho a mais absoluta certeza de que ele não protocolou esse projeto nesse sentido, mas infelizmente nós temos alguns professores, né, aliás, alguns doutrinadores travestidos de professores que utilizam da causa ambientalista dentro da sala de aula para incentivar os alunos a se contraporem a diversas agendas, principalmente as agendas econômicas, do empreendimento a diversas empresas. É por isso que é muito perigoso nós simplesmente abrirmos as portas para que esse tipo de educação venha na grade curricular de ensino das nossas crianças. Primeiro porque nós já temos isso sendo ensinado, a questão do ambientalismo, a questão de preservação do meio ambiente, através da disciplina de biologia. Através do estudo da vida é que nós vamos conseguir conscientizar os nossos estudantes através da preservação do meio ambiente. Nós não temos hoje, né, a deputada professora Bebel sabe disso também, infelizmente nós temos hoje a educação tanto que sucateada, muitos professores, nós não temos sequer professores para conseguir dar aula nas salas de aula, nas escolas, nós não temos número suficiente de funcionários, estaremos criando aqui mais uma disciplina para simplesmente descer goela abaixo das crianças em sala de aula, algo que já é ensinado, algo que já é preservado através da disciplina de biologia. O Estado não tem condições de fornecer mais uma disciplina e a contratação de mais professores. Nós precisamos primeiro ocupar aqueles pontos que hoje já estão, infelizmente, faltando. Nós sabemos que não existe professor para todo mundo no Estado de São Paulo, e isso precisa ser revisto pelo governo do Estado, e não a criação de mais uma disciplina, gerando assim mais vacância, gerando assim mais sucateamento. Esse projeto, muito embora seja um projeto inicialmente bom, ele não pode ser utilizado hoje nas salas de aula por todas essas questões ideológicas que infelizmente eu trouxe aos senhores, né, questões que muitas vezes são utilizadas no sentido de mais prejudicar do que ajudar, e também porque o Estado ele não possui estrutura nenhuma para conseguir atender essa demanda. Por essa razão, peço minhas escusas, peço vênia ao deputado Carlos César, porém, eu votarei contrário e peço que os nobres deputados votem contrário também. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Há sobre a mesa o requerimento de preferência, projeto de lei 454/2015. Senhores deputados, se estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marcia. Para ressaltar que o projeto originário, ele era de um deputado do Partido dos Trabalhadores, o deputado Wagner Lino, e que foi apensado a ele o projeto de lei 454 do deputado Carlos César. Ok? Não, ainda não. Em votação, projeto de lei 454/2015. Senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado o projeto, prejudicado, projeto de lei
235/2001. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Apenas para registrar meu voto contrário. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Item número 3, discussão do projeto de lei 164/2014. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado. Item 4, discussão do projeto de lei 466/2019. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto salvo a emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda apresentada pelo Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado. Item 5. Em discussão, o projeto de lei 521/2019. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Pela ordem. Em votação... Pela ordem. Deputado. A deputada Érica Malugin vai encaminhar pela liderança do PSOL. Tem a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar o projeto de lei 521 de 2019. Pela ordem, senhor presidente. De autoria da nova deputada Carla Morando. Só lembrando que eu gostaria de pedir à deputada Érica que se atente ao tema do projeto que institui a campanha Quem Ama Vacina, que é o projeto da deputada Carla Morando. Senhor presidente, então abro mão da minha fala, porque eu precisava fazer uma retórica em relação à discussão que acontecia aqui, e faço então em outro momento. Agradeço Vossa Excelência pela compreensão. Em votação, o projeto. Queria registrar só o voto contrário do novo no 164. Perfeito, está registrado o voto de Vossa Excelência. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Item número 6. Discussão e votação do projeto de lei 1006/2019. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Há sobre a mesa requerimento de método de votação. Em votação, requerimento de método de votação. As senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o método de votação. Em votação, item 1, projeto salvo emendas e destaque. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Em votação, item 2, destacadamente as expressões ou outras entidades sem fins lucrativos constituídas para prestar apoio às escolas, constante no parágrafo único do artigo 1º. Senhoras deputadas e senhores deputados forem contrários, permaneçam como se encontram. Rejeitada. Item número 3, em votação. Demais emendas englobadamente. Senhoras deputadas e senhores deputados que forem contrários, permaneçam como se encontram, rejeitadas. Pela ordem, deputada Marina Elou. Queria registrar voto a favor das emendas. Registrado o voto de Vossa Excelência a favor de todas as emendas. Foi tirado. Queria fazer uma comunicação. Vossa Excelência, a palavra para uma comunicação agora, professora Bebel. Bom, eu queria muito que esse projeto interessante de hoje, esse último, 1006, fosse aprovado, por conta da dificuldade por que passam as escolas públicas do Estado de São Paulo, por falta de infraestrutura diária, papel higiênico. Então, foi acertado, acho que o Colégio de Líderes ter pautado esse projeto de lei. Acho que a emenda feita, a retirada, né, do trecho que abria para outras entidades sem fins lucrativos, também deixou a cargo das associações de pais e mestres e, sobretudo, legalizar a vida, né, dessas associações que tem seu crédito negativado, muitas vezes, né, por conta da não regularização de contas, e essas associações de pais e mestres são aquelas que levam o dia a dia das escolas públicas paulistas. Eu, então, aqui me sinto assim atendida nesse projeto de lei, de autoria do Governo do Estado de São Paulo, junto com a Secretaria do Estado da Educação, e dizer, né, que foi muito importante o apressamento, deputado Carlão, da votação desse projeto de lei. Vai dar aí uma grande ajuda para as escolas públicas paulistas. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, comunicação. deputada Érica, tem a palavra, Vossa Excelência, para uma comunicação. Queria só registrar aqui que a Assembleia Legislativa de São Paulo votou a favor da exclusão
de pessoas transexuais e travestis do projeto Dossiê Mulher, que era um projeto que analisava as violências contra as mulheres. A Assembleia Legislativa de São Paulo votou contra a população trans de estarem nesse dossiê. Essa é uma parte. Em relação ao que o deputado Gilmacy fala sobre conceito, eu acredito muito nos conceitos, Gilmacy. E sabe que entendo também que conceitos como esses que o senhor, que você profere aqui, também eram proferidas no século XIX, no início do século XIX, e que avalizavam a escravidão negra. Pessoas que não se movem a pensar sobre como a sociedade se reorganiza e se reorienta, elas estão fadadas a uma repressão que infelizmente mata pessoas. A escravidão também foi muito defendida em lugares como esse. A escravidão e outras formas de opressão sempre foram defendidas. O que estamos aqui discutindo e o que está em jogo não é o respeito em relação à minha pessoa por apertar a mão e me dar beijos, Gil Diniz. Muito obrigada, eu estou muito satisfeita de beijos e abraços na vida. Eu não sou carente afetivamente. A questão que estamos discutindo aqui são projetos políticos e de sociedade que fazem com que pessoas estejam excluídas constantemente. E a população LGBT, ela vive dessa forma. E não é sobre mim enquanto indivíduo. Eu estou falando de mim enquanto ser coletivo. Agora está na hora de vocês assumirem publicamente que vocês são contrários à pauta LGBT, que vocês são contrários à população LGBT, da mesma forma que aqui já foi votado contra a gratuidade em transportes para pessoas que têm doenças degenerativas. Já foi votado contra, na Comissão de Direitos Humanos, a aprovação de cardápio em braille para pessoas com deficiência visual. Isso já aconteceu aqui. Então precisa se assumir essas posições, ao invés de ficar escamoteando esse discurso repressor com respeito. O tempo de Vossa Excelência, já fui tolerante aqui. 30 segundos para a comunicação. Finalizei, obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Senhor deputado Douglas Garcia, tem a palavra para a comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para colocar também a minha exposição com relação a isso, já que eu fui citado pela deputada Érica Malunguinho, inclusive chamado de transfóbico por ela. Olha, a deputada outro dia subiu ali no microfone para dizer que eu tenho disforia de gênero, acho que alguma coisa assim nesse sentido, dando a entender que eu não me aceito como homossexual, que eu não me aceito como gay. Acontece que eu me aceito, sou muito tranquilo com relação a isso, né? Estou resolvido sexualmente e eu não preciso de pessoas como ela para dar palpite na minha vida, porque da minha vida cuido eu. E eu gostaria que também a deputada Érica Malunguinho colocasse muitas vírgulas depois que fala da população LGBT, porque ela não fala por todos os gays, lésbicas, bissexuais e transexuais do Brasil. Não tem representatividade e muito menos nenhum tipo de procuração para falar em nome deles. Inclusive, a forma com que ela colocou ali, me ofendendo, dizendo que eu tenho, assim, disforia de gênero, foi uma declaração completamente homofóbica, porque ela não aceita que um homem goste de outro homem sendo homem. Um homem que se comporte como homem, um homem que ande como homem, um homem que seja um homem, muito embora goste de outro homem. Isso, para mim, sim, é homofobia. É querer fazer com que todos os homens sejam transexuais, é fazer com que todos os homens tenham o mesmo comportamento. Mas eu não tenho. Eu sou independente, eu sou livre, eu tenho liberdade de expressão para dizer, sim, que homens trans ou mulheres trans não podem ser colocados em estatísticas que envolvam homens biologicamente falando e mulheres biologicamente falando, porque é injusto. E peço que Vossa Excelência me trate com respeito, porque a próxima vez que me chamar de transfóbico ou me chamar de criminoso, o próximo a bater no Conselho de Ética será ela. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Janazzi. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, eu gostaria de dizer da importância da aprovação desse projeto 1006/2019, que resolve uma questão gravíssima que vem ocorrendo já há muitos anos na rede estadual de ensino. Além das colocações feitas pela deputada Bebel, eu gostaria de acrescentar ainda que esse projeto resolve uma parte de uma situação que é a seguinte: vários pais de alunos que participam de APMs das escolas estaduais, vários professores e até mesmo diretores de escolas respondem processos na Justiça Trabalhista porque
há alguns anos atrás, o Estado se omitia, ele não contratava servidores do quadro de apoio e transferia essa obrigação para que as APMs, assim, fizessem as contratações. E, quando o funcionário saía, ele entrava com uma ação judicial contra as escolas, contra o Estado, mas o Estado não se responsabilizava e jogava novamente a responsabilidade para as próprias escolas. E, com isso, a Justiça Trabalhista, não conhecendo, né, essa situação, entrava com ação não contra o Estado, mas contra o diretor da escola, que é o presidente da PM, contra um pai de aluno, que é o tesoureiro. Um absurdo que aconteceu na rede estadual. E aí o Estado tinha se omitido até então. Então, esse projeto resolve uma parte do problema, não totalmente. E além de carrear, de transferir um pouco mais de recursos para as escolas estaduais, que estão sucateadas, degradadas, sem material básico de limpeza. É um verdadeiro absurdo o abandono da rede estadual. Repito, não resolve ainda mais, alivia em certas escolas essa situação, mas, sobretudo, essa questão das dívidas trabalhistas das APMs, que são as dívidas do Estado de São Paulo, da Secretaria da Educação e de FDE, que